Deus seja louvado por esta noite, que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, bendizer o seu nome, exaltar o Deus Todo-Poderoso nesta noite. Meus irmãos, antes de pregar, queria lembrar para vocês que nós vamos ter aqui no dia 3 de novembro, o pastor Steve Gallagher vai estar aqui na igreja, está trazendo uma mensagem. Ele é do Ministério Internacional Pure Life, que trata da sexualidade, uma boa sexualidade na vida da igreja. Então, marque aí no seu calendário, dia 3, muitas pessoas de outras igrejas já me contactando, outras me falando, que vão estar aqui. E dias 11 e 12 de novembro nós vamos ter a presença do Jordan Yoshmini, também do Ministério Pure Life, vai dar o testemunho dele, vai trazer palestras, pastor Ayrton também vai trazer uma palestra, e outra irmã que eu me esqueci o nome, mas Deus sabe, e você acredite que ela vai estar aqui. Então, vão ser 2 dias, e é um investimento da igreja para você, a entrada franca, você pode vir trazer amigos, vai falar sobre prevenção da vida sexual para a igreja. A igreja precisa se capacitar nessa área, porque muitos problemas têm surgido, porque a igreja não trata desse assunto, tem tabus, e a vida sexual, quem deu para os membros da igreja, para a humanidade, foi o Senhor. Então nós temos que tratar desse assunto com santidade e com seriedade. Então, o Jordan Yoshmini vai estar aqui dando testemunho dele, um testemunho impactante, e também as palestras para a igreja. Não percam esses 2 dias. Talvez você conheça pessoas que precisam ouvir essas palestras, pais principalmente, familiares, e muitas vezes pessoas me procuram e falam: não sei o que fazer. Então a igreja está trazendo para você saber o que fazer e você se capacitar, ok? Não perca esse tempo muito importante para a nossa espiritualidade. Ok, vamos abrir no Salmo 2. Salmo 2, eu estou aí já umas 3 semanas nesses 3 primeiros versos, e a gente vai permanecer. O nome da igreja não é permanecer, então nós vamos permanecer nesse salmo nos 3 primeiros versículos. Salmo 2, dos versos 1 ao 3, diz assim: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Vamos orar. Deus, queremos nesta noite te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor, e o Senhor Jesus é o ungido do Senhor, e nós não queremos nos rebelar contra Ti. Pelo contrário, nós queremos, Senhor, baixar nossa cabeça para Ti. Nós queremos nos humilhar na Tua presença. Nós queremos que o Senhor reine sobre nós, Senhor, ó Deus, e tenha liberdade de agir em nossas vidas. Nesta noite, Pai, fala ao nosso coração. Senhor, nos prepara para a batalha que nós já estamos travando contra o inimigo, e nos dá vitória através da ministração da Tua palavra. Senhor, nós oramos, e que o Teu nome seja glorificado em nós nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando do Salmo 2, e temos dito que esse salmo mostra exatamente um dos caminhos da felicidade. É o que? Você está submisso ao Senhor. Querendo ou não, todos vão estar submissos ao Senhor. Diz na palavra do Senhor, lá no capítulo 2 do hino, que era cantado na igreja, no tempo do apóstolo Paulo, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, no céu, na terra e debaixo da terra. Os anjos e os seres celestiais vão se dobrar. Os filhos de Deus vão se dobrar. Aqueles que não são filhos de Deus vão se dobrar na terra. E no inferno todo demônio vai se dobrar diante do Senhor. E nós temos visto exatamente que Deus é o Rei Todo-Poderoso, e Ele tem o seu ungido. E nós já sabemos que é o Messias, que é Jesus Cristo, a manifestação do Senhor. E nós temos visto
que as nações se rebelam contra o ungido do Senhor e não querem se submeter ao ungido do Senhor. Como nós vemos isso hoje em dia? Práticas que não agradam ao Senhor, leis que são aprovadas que não são da vontade do Senhor, destruição da família, aprovações de coisas que Deus não se agrada em todas as áreas, área econômica, área social, área educacional. Tudo isso vai mostrando a rebeldia dos homens contra o Senhor, dos governos, e não há uma alegria e uma inclinação natural desses governos para o reino do Senhor e do seu ungido. Isso nós vemos todos os dias, irmãos, e vamos ver todos os dias. E cada vez que vamos vivendo e vamos passando e vai chegando o prazo para a vinda em definitivo do nosso Senhor, nós vamos dizer o quê? Que a coisa vai piorar. A Bíblia mostra essa piora através da multiplicação do saber. Os homens estão cada vez mais sábios, e o problema não é a ciência, o problema é o pecado que está por trás da dominação da ciência. Ciência é uma bênção. Você pega um celular, eu fico emocionado com o celular. Não gosto de celular, mas eu acho maravilhoso. E esse aqui, esse tablet, o melhor presente que eu já recebi na vida. Tem uma biblioteca aqui, eu abro minha biblioteca, não sinto dor na coluna. É maravilhoso. E o micro-ondas, que coisa espetacular. Você põe o leite ali, não precisa colocar lá, como diz lá na Paraíba, no papeiro, né, para esquentar. Aí põe ali, põe 1 minuto e meio, 2, tem gente que gosta mais frio, mais quente, mas enfim, é maravilhoso. Aí você põe ali, e daqui a pouco você põe o Nescafé, se você gosta de Nescafé, ou então aquele da Três Corações. Não estou fazendo propaganda, o café com leite, que é de assoviar. Isso é maravilhoso. Tecnologia, isso não é problema, isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo usaria hoje a câmera, usaria a internet, usaria vários dos recursos que nós temos hoje. Ele, sem esses recursos, Deus usou ele para alcançar o mundo de então. Todo mundo foi evangelizado de uma forma espetacular. Que homem extraordinário, o apóstolo Paulo. O problema não é a tecnologia, o problema é o que está por trás da tecnologia, que são corações pecaminosos, que não se dobram diante da autoridade do ungido do Senhor. Irmãos, nós temos hoje coisas maravilhosas que nós temos que brindar, que temos que saudar. Eu já acho hoje viagem de avião muito demorada, e eu tenho falado isso, e o tempo há de se cumprir, que nós ainda vamos ver teletransporte, se Deus assim permitir. Já imaginou? Está muito longo. Às vezes uma viagem de avião 2 horas, 3 horas, parece que não chega. Sendo que uma viagem no século XIX durava 1 mês. Uma viagem de um continente para o outro era 3, 4 meses de viagem. Então isso é maravilhoso. E a mídia também, nós temos Bíblia em tudo quanto é lugar. Nós podemos ler, grifar o texto, fazer comentário. Isso é maravilhoso, é grande, e nós devemos saudar. O problema está no pecado. O problema está na desobediência, o problema está na rebelião contra o Senhor e contra o seu ungido. E nós temos visto aqui na primeira epístola de João que há uma compra casada. Eu gosto de brincar falando isso: quem aceita o filho tem o pai, quem não aceita o filho não tem o pai também não. Por quê? Porque o filho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não pode haver outro caminho, não pode haver outra verdade, não pode haver outra vida. Jesus é que faz a ponte entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, e nós temos acesso à presença do Pai. E quem nos leva à presença do Pai é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos visto 3 grandes inimigos aqui que estão por trás dos homens, que estão por trás dos governos. E nós vimos que o primeiro inimigo é o pecado, e o pecado hipnotiza. Falamos sobre as estratégias de Deus para vencer o pecado, ter intimidade com o Senhor, ter intimidade com o povo do Senhor. Precisamos também desenvolver os nossos dons e ministérios, servir. Irmãos,
Coração vazio ou mente vazia é a oficina de Satanás. Tempo ocioso é Satanás entrando na jogada, hipnotizando e fazendo desgraça na nossa vida. Precisamos servir, precisamos trabalhar, precisamos ir para a igreja, precisamos orar, precisamos ler e meditar nas Escrituras. Precisamos também confessar os nossos pecados uns aos outros. Por quê? Para que haja cura, para que haja pureza no nosso coração, para que o pecado não se enraize no nosso coração. Precisamos fazer tudo isso para nos livrar da hipnose do pecado. Mas tem outro hipnotizador que nós falamos na semana passada, que é o mundo. E a Bíblia diz que o mundo, ele está dentro ou jaz no maligno. E nós precisamos nos livrar exatamente do mundo. Não temos, como o apóstolo Paulo diz, que nós precisamos transformar o nosso pensamento, para que nós não sejamos amoldados ao mundo. Irmãos, eu lembro quando eu era criança, uma das coisas, um dos pratos principais que eu sabia fazer era gelatina. Fora o miojo, que é difícil demais. Pensa que é fácil fazer um miojo? Vai fazer um miojo para você ver. Quando sai aquela papa e gruda tudo, e pum, sai todo mundo unido, né? Juntos venceremos. E a gelatina, eu fazia a gelatina e eu gostava de colocar numa vasilha que tinha cheia de coisas assim, reentrâncias, porque quando eu tirasse a gelatina depois, quando eu estivesse no ponto, ia sair com a forma da forma. É isso, né? Eu achava bonito aquilo. Pois bem, se nós não enchermos a nossa cabeça com a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, nós vamos nos amoldar e tomar a forma do mundo, porque o mundo vai formosear a nossa vida. Precisamos estar trabalhando nos bastidores. O que nós temos que fazer, irmãos? Temos que orar, temos que ler a palavra, temos que meditar. Uma das coisas mais espetaculares e que o diabo tem medo de um crente é quando ele está com o joelho no chão. Irmãos, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, que foi pastor da igreja primitiva, sabe qual era o apelido dele na igreja primitiva? Joelhos de camelo. O cara vivia de joelhos, adorando o Senhor, orando, pedindo pela igreja, orando pelos irmãos, orando pelas congregações. Tinha sangue no joelho dele, porque ele sabia que só venceria o mundo através dos joelhos no chão e a adoração ao Senhor e dedicação da sua vida para a glória do Senhor. Eu quero te perguntar nesta noite, quanto tempo você orou nesta semana? Aí vem a desculpa, né? Já viu aquele cara que toma todas e fala assim: não, eu bebo socialmente, a Bíblia não proíbe bebida. Mas a Bíblia proíbe embriaguez, proíbe carraspana, não é? Mas eu nunca vi um bêbado começar a bebida com um porre. Começa com um copinho de cerveja, 2, 3, 4, tem nada a ver, né? Aí vai tomando, vai gostando da macieira e vai tomando, daqui a pouco o cara está tomando todas e nem sabe, porque está indo na hipnose do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos, meus irmãos, orar mais. Eu falei hoje de manhã na classe de integração, eu lembro quando eu ia para a igreja, era 1 hora de oração antes da escola bíblica dominical. Aí você fala, só tinha velhinho. Não, você pensa, só tinha jovem. Às vezes tinha 20, tinha 30, às vezes tinha 50 jovens orando. Aí vinha a EBD e tinha um culto também, terminava geralmente meio-dia. Tudo isso, tinha mais 1 hora de oração. Só velhinho, não? Só jovens. Jovens de joelho orando, e era um monte de jovem. Quinta-feira, jejum e oração, de 6 da manhã às 6 da noite. Todo o tempo que você passasse na igreja tinha gente orando, mas de 8 às 10 era lotado. E aí tinha senhora que já era aposentada, tinha senhor que era aposentado, tinha jovem, tinha homem, tinha mulher. Irmãos, era uma multidão de gente orando. E vigília, lotado, começava 10 da noite, terminava 6 da manhã. Peguei vigília que terminou com 250 irmãos orando. Imagina quando começou 10 da noite, quantos não tinham? E era na igreja que eu participava, era na outra igreja.
Muitas igrejas orando, hoje nós não oramos, hoje nós não dobramos os nossos joelhos diante do Senhor, hoje nós não nos humilhamos em oração, em dependência diante do Senhor, para pedir que Ele nos encha do Espírito Santo, nos dê graça, nos livre do mal e nos livre do mundo e das armadilhas do pecado e de Satanás. Meus irmãos, Jesus ele se encarna e diz lá: eu me manifestei para destruir as obras de Satanás. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pois quem vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus, que anda confiando no Senhor, entregando ao Senhor. O salmista diz: não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Deus meu. O que nós temos conversado? Isso vence o mundo também. Muitas vezes temos conversado amenidades, temos falado de time de futebol, que não é pecado, mas quando toma o vulto do nosso coração, quando toma o eixo do nosso coração, isso se torna um ídolo nos nossos corações. Passamos a viver em função disso. E outras coisas que poderíamos falar aqui. Pois nesta noite Deus está falando para você: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu quero ser adorado, e eu exijo adoração. Tem mais essa. Meus irmãos, e nós falamos como nós vamos nos livrar do mundo através de Cristo Jesus, através de andar com o Senhor, através de andar com a igreja, o relacionamento com os outros. Como nós vamos fazer? Nós vimos também que nós precisamos descobrir o nosso lugar no corpo. Irmãos, às vezes demora, tem gente que acha mais rápido, tem pessoas que não. Mas irmãos, pegue no dia a dia as pessoas comuns, dentro e fora da igreja, pergunte: para que, por exemplo, um jovem de 17, 18, tem até jovem de 20, o que você vai ser? Você não sabe. Nós muitas vezes nos preparamos muito para algumas coisas, mas nós não sabemos o que somos. Nós não sabemos o que somos, não sabemos o que é o outro e não sabemos quem Deus é. É um vazio muito grande que só pode ser preenchido por Deus, pela manifestação da graça do Senhor, que encaixa tudo no nosso coração. Precisamos descobrir o nosso lugar, precisamos amar uns aos outros, precisamos, irmãos, discipular pessoas. A saída para a igreja é nós tomarmos conta uns dos outros. E falei do livro do Dr. Howard Hendricks aqui, que ele disse que nós precisamos ter 3 pessoas na nossa vida: um Timóteo para tomar conta, um Barnabé para andar junto, companheiro de jugo, e um Paulo para nós aprendermos. Quem é o seu Timóteo? Quem é o seu Barnabé? Quem é o seu Paulo? Elias não tem nenhum dos 3. Eis que te digo, está perdido, meu irmão. Não existe carreira solo no Evangelho. Só para contrariar Claudinha Leite, Ivete Sangalo ou Sangalo, o outro lá, carreira solo, e assim vai. No Evangelho você não vence sozinho, porque você não nasceu para viver sozinho. Na comunidade do Senhor já começa lá no céu, comunidade trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Já tinha família lá. Nós precisamos de irmãs de oração. Nós precisamos de brothers de oração. Nós precisamos que orem por nós. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos de mestres na igreja. Nós precisamos de administradores. Nós precisamos de cantores. Nós precisamos de muitas coisas, e que está aí às vezes dentro de você. Tem um livro que o autor escreveu e ele pergunta: onde estão os maiores tesouros do mundo? E aí os caras começaram a viajar, porque sempre tem, né? Igual seminarista. Aí falaram: nas jazidas de ouro e de brilhantes lá de Joanesburgo. Bem, não. É o outro, se arriscou. Não, lá na jazida de petróleo lá do Iraque. Bem.
Ah, lá em Wall Street. Não. Então onde é que está? Ele falou: perto das nossas casas, às vezes mais perto, talvez um pouquinho mais longe, alguns corredores, nos cemitérios da cidade, porque muitas pessoas morreram com livros para escrever, morreram com projetos a serem feitos, morreram com coisas grandiosas dentro de si, não fizeram e foram para o túmulo. Está no túmulo. São nos túmulos que tem os maiores tesouros que estão enterrados, porque pessoas ou ficaram com medo, não acreditaram, ou preferiram acreditar na voz do povo. Pois eu quero te dizer nesta noite, há 3 plateias. Primeiro, a plateia das pessoas. Depois, a tua plateia, a autoplateia. E a terceira, Deus. A plateia perfeita é o Senhor. O que Deus diz de nós é o que vale. Pode a pessoa não acreditar, irmãos, Jesus, ninguém acreditava nele, sua mãe não acreditava, os seus irmãos não acreditavam, os rabinos não acreditavam, os fariseus não acreditavam, os essênios muito menos, o povo não acreditava. E Jesus foi fazendo a obra dele, porque o Pai disse no batismo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo? A quem você está seguindo? A voz de quem você está ouvindo sobre você? Pois você é o que Deus diz que você é. O que Deus diz de você é o que é. Pode todo mundo falar o contrário. Deus com você é a maioria. Quando Neemias volta para a reconstrução dos muros, o Sambalá, o nome, Sambalá, Tobias, Gesem, o Arábio, a tríade do inferno, patrulha do mal, ficavam falando: isso não vai dar em nada. Vai falar isso para você? Vai passar uma raposa com o rabo e vai derrubar esse muro. Ô raposão! E eles, diz lá na Bíblia, segurava com a mão uma lança para furar o bucho de gente que ia pular aquele muro. Inimigo maldito. E com a colher de pedreiro iam construindo o muro. 52 dias. Um muro que falava que não ia dar certo, que não ia ser construído, foi construído. Muro tão largo, tão poderoso que cabia casa em cima desse muro. Nesta noite eu te digo em nome de Jesus: projetos de Deus na tua vida vão dar certo, porque é Deus quem falou. E Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Deus falou, vai acontecer. Pode ser o que for. Abrir o mar vermelho, chover comida do céu. Já imaginou, irmãos? Parece coisa de brincadeira. Chover comida. Já imaginou isso? Ressuscitar morto. Você vai no túmulo de Jesus, está aberto, está vazio, está escrito lá: ele não está aqui, ele ressuscitou. E prova cientificamente. Pois, meus irmãos, nós precisamos passar para frente. Nós precisamos preparar a próxima geração, e assim nós vamos nos livrar do mundo. Irmãos, e agora? Hoje eu quero começar a falar terceira parte desta mensagem que eu estou trazendo, os hipnotizadores externos. Agora eu vou falar do diabo, porque tem que falar. Meus irmãos, a nossa luta é contra o diabo. No Antigo Testamento ele é chamado de Satanás, aqui diabo, ou seja, 2 coisas importantes sobre o diabo. Primeiro, que ele é enganador, ele é pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. João 8,44 diz. E tem uma coisa terrível: depois que ele engana a pessoa, ou uma nação, ou uma igreja, depois ele faz, sabe o que? Ele acusa, porque ele quer arrancar de nós a coisa mais espetacular que tem no ser humano, que é ser chamado filho de Deus. Irmão, se a gente pensasse nisso todo dia, não havia depressão, porque é algo maravilhoso.
Talvez você entrou hoje aqui e você não tem mais nem pai, mas Deus é teu pai. Deus é pai, Deus pagou o preço por você, te resgatou. Pois bem, o diabo quer arrancar isso. Fala, você não pode mais entrar na presença de Deus, você não pode andar com o Senhor, você pecou, você errou, você permaneceu assim, você enganou. Quando o diabo faz isso conosco, nós temos que mostrar a cruz. Porque diz em Colossenses que Deus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, um escrito enorme, e cravou na cruz do Calvário, triunfou sobre principados e potestades. Pois bem, irmãos, mas ele é enganador, ele é mentiroso, ele é acusador. A Bíblia fala sobre isso e diz que nós não devemos menosprezar os ardis do inimigo. Meus irmãos, ele, principalmente no Novo Testamento, tem uma revelação maior do diabo. Ele lutou contra Jesus desde do momento que o Espírito Santo engravidou Maria. Ele luta, ele tenta tirar. Depois Jesus na infância foi perseguido bebezinho. Olha, o Theo hoje nasceu. Depois de 2 anos, Herodes o Grande manda matar todas as crianças ali de 2 anos para baixo. É um choro de Raquel, choro de pai, choro de mãe, choro de criança. Mandou matar todo mundo, mas Jesus não foi morto. Depois é tentado por Satanás. No capítulo 4 de Mateus e Lucas fala que o diabo veio e o confrontou. E ele venceu o diabo pela palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus foi tentado até a morte, morte de cruz. Irmãos, tem gente que pensa que o diabo foi empurrando Jesus para a cruz. Não, ele queria tirar Jesus da cruz, porque a cruz era a declaração da derrota eterna dele. Ele lutou contra o Senhor, depois lutou contra os apóstolos do Senhor, depois lutou contra a igreja do Senhor, e tem lutado contra a igreja do Senhor, e vai lutar até o final, porque ele é obstinado em querer destruir as nossas vidas. Ele queria ficar no trono de Deus. Capítulo 14, lá de capítulo 28, capítulo 14, 28, lá de Isaías, e 14 de Ezequiel. Ele queria ficar no lugar de Deus. Nós temos visto aqui que a palavra anticristo tem 2 acepções. Primeiro, tudo que é contra Cristo. O diabo é contra o Senhor, é contra a igreja do Senhor, é contra a palavra do Senhor, é contra crente. Mas isso é uma coisa muito pior. Ele quer ficar no lugar do Senhor, ele quer ser adorado. E meus irmãos, nós temos vivido o que? Batalha. Tem gente que tem medo de endemoniado, irmão. Para com isso. Maior o que está em nós que o que está no mundo. Tem gente que fica falando, vou ligar para o pastor. Liga. Mas igual uma mulher, desceu um demônio. Isso é verdade. Eu acho que foi lá no Recife, hein? Mas a história vai ter um fim bom. Aí o que acontece? Sei que a mulher ligou, pastor, tem um endemoniado aqui, está quebrando tudo, pastor. A irmã tem o Espírito Santo? Tem, então expulse. Com raiva. Daqui a pouco, meia hora depois, toca o telefone do pastor de novo. Pastor, não é que dá certo mesmo? Lógico que dá certo. Ao nome de Jesus, todos vão ter que se dobrar. No céu, na terra, debaixo da terra. Demônio vai se dobrar com a boca mordida. Vai ter que se dobrar. Irmãos, há um texto muito importante que fala quando nós vamos batalhar, porque nós estamos lutando, já estamos na batalha. Irmãos, às vezes eu estou preparando sermão, o bicho vem.
às vezes vem em sonho, batalha. Às vezes, é igual o meu avô fala, quando o diabo não vem em pessoa, manda o secretário. Aí vem uma pessoa enviada do diabo. Você tem que ficar esperto, porque a nossa luta é travada. Estamos na luta e vamos permanecer na luta. Tem crente que tira férias de Jesus. O diabo não tira férias de eu ser diabo. Tem crente que brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E a função dele é matar, detonar tudo que é nosso, a nossa identidade. Meus irmãos, Efésios 6, 14 em diante, 11 em diante, perdão, vai dizer assim, vamos ler o 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, hoje nós vamos começar a observar algumas coisas nesse texto. Primeira observação, irmãos. Paulo diz que o diabo é o nosso inimigo. Paulo diz que o diabo é o nosso inimigo. E ele fala para nós tomarmos cuidado com o quê? As ciladas de Satanás. A palavra cilada significa planos audaciosos e minuciosos de guerra que o diabo arma para visar enganar e destruir os crentes. Essa palavra significa também, já viram filmes de guerra? Tem mina, que eles escondem mina, e às vezes a pessoa pisa e fica ali sem a perna. Pois significa também esconder artefatos para destruir o inimigo através do engano. Estou enfatizando essa palavra. O inimigo, irmãos, tem gente que está esperando o diabo assim, né? Ele vem de preto e vermelho, isso aí já não é bom. Isso já não é uma coisa boa. De preto e vermelho não tem nada a ver. Por que tem que ser preto e vermelho? Não é? Não acho bom isso. E com o tridente. E fazendo careta. Eu só falei de barba também. De barba também não, meu. Não pode. Isso aí é coisa do inimigo mesmo. Não é? Um monte de barbudo aqui, né? Ah, nunca vi de barba. Ele não vem assim. Paulo diz que ele vem como se fosse um anjo de luz para enganar, inclusive, os escolhidos. Irmão, se você nunca viu, o livro mais vendido depois da Bíblia no mundo é o livro O Peregrino, de John Bunyan. Um pastor que foi preso, um pastor batista que foi preso por causa do Evangelho. Aquele livro retrata muito bem a caminhada do crente. Ele vai caminhando e aos enganos que ele cai. Mas, irmão, o crente pode ser enganado, mas ele vai sair lá do outro lado. E Deus desfaz tudo que o inimigo faz, esses artefatos, esses enganos. Deus vai, a pessoa pode até cair ali no momento, mas daqui a pouco ele se levanta e vai andar. Irmãos, então o inimigo é o diabo das nossas almas. Ele é o inimigo. Por quê? Porque ele é contra Deus e tudo que vem de Deus. E nós somos o quê? Filhos de Deus.
E o apóstolo Paulo diz isso, que nós temos que tomar cuidado, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, irmãos, aqui muitas pessoas ficam vendo o diabo em tudo, né? É a diabofobia. Tinha um cara que ia orar na igreja, eu lembro, eu era jovem assim, aí o cara ficava olhando, tem um demônio ali naquela caixa de som. Eu falei, como diz o baiano, Deus é mais. Tem um demônio aqui, rapaz, tu só vê demônio, não tem nenhum anjo aí, alguma coisa aí para, né, uma coisa boa. Aí veio o demônio no carro. Tinha outro que eu fui orar uma vez, o cara orando, aí foi orar pelo avião. Aí orar, parte elétrica, parte hidráulica, carenagem. Aí eu falei, cara, esse cara sabe coisa de avião, viu? Aí de repente ele parou, eu falei, faltou as poltronas, faltou isso, faltou aquilo. Outra vez eu vi um testemunho do pastor, muito bonito esse testemunho, que ele orava pelo filho e ele ia, né? A rebiboca da parafuseta, o pino da grampola e não sei o que, ia para lá, ia para cá, né? Aí orava na matemática do filho e tal, na física, na química, ia para lá, ia para cá. Aí um dia veio uma voz assim e falou, por que você não ora para ele permanecer em mim, ao invés de você orar pelas N situações que ele vai passar? Se tem de um lado pessoas que não estão nem aí para o inimigo, pensam que estão aqui numa colônia de férias. Tem crente que pensa que a vida é uma colônia de férias, irmãos. Não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa vir para a igreja. Algo fácil. E tem do outro lado pessoas que ficam o quê? Maximizando, só fala de Satanás, irmão. Colocam o inimigo num lugar que ele não pode estar. O que nós temos que fazer? Ficar alertas. Como é que nós ficamos alerta? Andando com Deus, falando com Deus, ficando ligado no Senhor. Eu não tenho que descobrir as coisas do inimigo, porque eu gosto disso. Tinha uma igreja que eu participava que tinha uns caças fantasmas. Cara, opa, tem um demônio ali, opa, vamos lá, e corria, eram uns 5, ia lá correndo. Aí tem outro lá, vamos lá de novo. Esse cara gostava de demônio mesmo. Não dá. Você tem que se encher de Deus. Aquele exército lá do Antigo Testamento, quando ia armando contra o exército de Deus, aí descobriam um plano. E o rei do exército foi ficando irado. Tem alguém aqui me entregando. Aí alguém falou para ele, não, rei, lá tem o Eliseu. Tudo que o Senhor intenta, Deus revela para ele. Eliseu não saiu do aposento dele, não foi lá, não suou a camisa, não cansou, simplesmente esteve com o Senhor, andando com o Senhor. Que homem Eliseu, cheio do Espírito Santo. E quando ele andava com o Senhor revelava para ele as coisas que iam acontecer. Meus irmãos, nós temos que ficar atentos, nós temos que andar com o Senhor no coração, entendendo a nossa vida, lendo os nossos passos, o que vamos fazer, com quem estamos andando, o que vamos fazer, com quem vamos fazer, por que vamos fazer. E nós vamos o que? Nos guardando das ciladas, dos enganos de Satanás. Nós vamos nos livrando dos artefatos do diabo contra a nossa vida. Agora saiba de uma coisa, o diabo é o seu inimigo. E ele vai tentar batalhar contra você. E não somente contra você, contra a tua família. E ele vai tentar batalhar no teu serviço. Ele vai tentar batalhar no teu prédio. Mas lembre-se, o maior antídoto contra o diabo é andar com Deus, é ser cheio de Deus, é ser guardado pelo Senhor, é andar com o Senhor o tempo todo, falar com Ele no trânsito, falar com Ele lá na tua repartição, falar com Ele em casa, orar com os teus, ler e meditar nas Escrituras.
Primeira observação que Paulo nos dá é que nós estamos numa batalha e o nosso inimigo é o diabo. Segunda coisa, observação desse texto, no início desse texto: o nosso inimigo não é o nosso irmão, ou o nosso, no caso eu não sou, né? O nosso marido, ou a nossa esposa, ou o nosso filho. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Olha aí para a pessoa que está do lado, parece aquelas igrejas, fale aí alguma coisa, mas não é para falar, só para, olha e fala assim: você não é meu inimigo, pronto. Técnica para tomar água. E se for o cônjuge que está do lado, melhor ainda. Seu cônjuge não é seu inimigo, seu filho não é seu inimigo, o irmão da igreja não é seu inimigo, o chefe não é seu inimigo. A Bíblia diz que não lutamos contra carne nem sangue. Irmãos, parece óbvio, mas não é. Irmãos, a nossa luta às vezes é contra pessoas erradas. Às vezes brigamos em casa, porque deveríamos brigar contra o inimigo, e juntos, marido e mulher juntos, brigando contra o inimigo, batalhando. Outra, irmãos, a gente não vai atrás do inimigo. Se ele entrar na nossa frente, no nome de Jesus, a gente batalha. Nós vivemos para Deus, nós falamos de Deus, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos o Senhor. Tem testemunhas que é uma desgraça, né? O cara fala 2 horas, 1h50 do diabo, e depois Deus é bom e é maravilhoso, me libertou. Pronto. Nós temos que falar de Deus, adorar o Senhor, falar do que Ele é para nós, falar do que Ele é para as nossas vidas, para a nossa família, para a igreja, para a sociedade, falar de bênçãos que Deus deu, se ajoelhar, glorificar o nome do Senhor, exaltar: Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Lembrar do Senhor em todo tempo, orar ao Senhor, agradecer pela comida. Tem gente que vai comer, feijão de novo, miserável, reclamador, ingrato. Pois uma das características de ser cheio do Espírito Santo em Efésios é o quê? Gratidão a Deus. Falar em salmos, hinos, ter gratidão no coração. Irmão, pior é não ter o feijão. O feijão é bom demais, né? Agora não põe a pedra no feijão também não. Feijão com pedra é um caos. Agradeça pelo seu sapato, agradeça pela sua calça, agradeça pela sua camisa, agradeça o tempo todo, louve a Deus, agradeça. Pois o seu inimigo não é humano, não é o seu cônjuge, não é o seu filho, não é o cara do trabalho, não é a pessoa lá da sua vizinhança. Irmãos, nós temos a tendência de pensar que o nosso inimigo é de carne e osso. Eu já vi gente em igreja com absurdo de orar pedindo a cabeça de um diácono. Ai, meu Deus, não tem nada a ver aquele texto que diz assim: resistir aos diáconos, eles pularão em vós. Tem igreja que é presbítero, mas não tem nada a ver isso. Diácono, presbítero, oficial de igreja. Na minha época aqui ia ficar lá no acampamento para dedurar o pastor. Quem estava fazendo bagunça. Tinha um chá de manta lá que era um negócio sério. Os novinhos de igreja sofriam. Um chá de manta. Sabe o que é chá de manta, irmão? Pegar a toalha, molhar, dar um nó e bater no outro. É isso. Com todo amor e carinho. Eu sou ficar macho mesmo. Mas tem gente que exagerava. Então, meus irmãos, nós somos insuflados pelo inimigo, enganados para batalhar contra o inimigo errado, para termos visão turva, para desferirmos golpes no rosto da outra pessoa. Pois eu já falei aqui, eu fui nos Estados Unidos uma vez, tinha um pastor fortão mesmo, braço do cara, e eu achei estranho, porque no púlpito tinha um arco e flecha.
várias flechas lá, e o anteparo lá no final do culto era muito grande. E o cara foi pregando sobre comunhão na igreja, falando, pois é, quando você fala mal do irmão, e tinha no anteparo assim, um papel em cima do anteparo, pá, e uma flechada na cara do irmão. Quando você cria confusão na igreja, pá, e ele foi pregando, eu falei, o cara não errava uma, meu. Esse cara treinou, foi forte ele, sabe? E foi uma flechada toda vez, comunhão, e ele falando de quê? Gente que dividia a igreja, fofoqueiro, pá, ouvido para fofoqueiro que é fofoqueiro também, pá. Aí foi metendo as flechas. Depois, meu irmão, ele foi lá, essa flecha está indo, não é na igreja não, olha aqui, ele tirou, a primeira folha tinha o rosto de Cristo. Nós muitas vezes estamos batalhando contra o irmão. Nosso irmão não é nosso inimigo. Estamos batalhando em casa, competindo. Falei isso ontem no encontro de casais. Irmão, tua esposa vai ser melhor do que você em muita coisa. O que você tem que fazer? Nossa, estou me sentindo mal. O que é isso? Glorifica a tua esposa, meu irmão. Você tem que glorificar. O que eu sou ruim, ela é bom. Pronto. E tem coisa, minha irmã, que seu marido vai ser sempre melhor do que você. Você pode fazer um curso para ficar melhor do que ele vai ser melhor. E tem coisa, pai e mãe, que o filho vai dar banho na gente. A gente tem que fazer o quê? Se alegrar. A gente tem que fazer para a glória de Deus, nossos pontos fortes. Tem coisas que você é 10. Tem coisas que você vai fazer, a pessoa fala, como é que você conseguiu? Tem coisas que você vai fazer, a pessoa fala, meu Deus, você é demais nisso. Aí o que você tem que fazer? Glória a Deus. Deus que me deu, Deus que me ungiu, Deus que me abençoou. E quando você viu o seu cônjuge ou seu filho, você tem que se alegrar. E o irmão da igreja que recebeu uma bênção? Ah, a minha não chega. Isso é inveja. Então tem que agradecer. Louve pela pessoa que comprou um apartamento, o outro que trocou lá o Fusca 66 por um carro 90. Glorifica. O outro passou no vestibular, glória a Deus, que alegria. Agora o Teozinho nasceu, mais um. Nós temos que nos alegrar e não ficar lutando contra a pessoa errada. O nosso inimigo é Satanás. E é contra ele que nós temos que lutar. É contra ele que nós temos que batalhar. Meus irmãos, isso é fácil de esquecer, esse detalhe, o inimigo. E nós muitas vezes estamos lutando contra as pessoas erradas. E a Bíblia nos ensina a batalhar contra o inimigo. Terceira e última observação de hoje: vencemos o nosso inimigo nos fortalecendo no Senhor. O apóstolo Paulo diz isso. Ele fala que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, agora voltando atrás, no capítulo 5, ele fala no verso 18, Efésios 5, 18. Enquanto você abre aí, eu estou vendo todo mundo abrindo a Bíblia, que bom. Diz aqui, estou lendo na Nova Almeida atualizada: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração alegre ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui, meus irmãos, nós vamos nos fortalecer no Senhor quando nos enchermos do Espírito. Sou eu quem me encho do Espírito? O texto não fala isso, mas eu fico perto de quem me enche. Irmãos, eu só tenho aquela figura de Maria que eu acho espetacular. E ali tem gente que eu já vi diácono brigar com pastor, sabia?
Não devia acontecer não, mas aconteceu. Falar assim, pastor pregando lá, meu pai do céu, é muito para mim, né? Pastor pregando e falando, porque Maria parou, estava olhando para Jesus, aí Marta lá, Senhor, manda que ela me ajude. Tem gente que gosta de mandar em Jesus, né? Manda que ela me ajude, mais ou menos assim, a louça para lavar, tem que fazer ali o pão de queijo, não era pão de queijo não, que era almoço, né? Fazer o arroz, fazer o tropeiro, né? Aí tem gente que vai falar na mensagem, faz sarapatel, né? O outro, a buchada de bode, que isso não é de Deus também, e o outro vai falar assim, tem que ter um piquezinho aí, que não é de Deus mesmo. Enfim, eu não sei o que estava cozinhando lá e a Marta se sentiu o quê? Chateada, sendo que ela não soube discernir. Irmãos, Deus não está falando que você, irmã ou irmão, porque tem muita gente que cozinha também hoje, homem, né? E quando um homem cozinha é melhor, tá? Quero dizer isso. Constatação. Aí o que acontece? Está lá, Jesus não está falando para a gente ser relapso com a casa. Tem casa de crente, irmão, que parece a Bate-Caverna. Não lava, não, vou orar, agora é hora de orar. Mas vive orando, irmão. Vai limpar essa casa, não? Lavar a louça, né? Lavar o cabelo, né? Lavar a roupa. Parece a Bate-Caverna. Não, tem que orar, agora eu vou para a igreja de novo. Igreja o quê? É preguiça mesmo. Mas vai lá, aí Jesus não está ensinando isso. Jesus está falando que ele estava ali e Maria escolheu a boa parte. E Maria para, como um bom rabino que Jesus é, ela se senta aos pés dele para dizer assim, o Senhor é maior do que eu, me ensina. E ele vai falando ali, ela vai sorvendo. Isso é receber o enchimento do Espírito Santo. Falar com Jesus é se ajoelhar na presença de Jesus, andar com Ele, falar com Ele, pedir a Ele, clamar a Ele. Momentos que a pessoa cheia do Espírito Santo vai clamar com a alma, que não vai sair uma palavra em português, só vai sair lágrimas, só vai sair sussurro, suspiro. Igual Ana, que queria ter um filho e não conseguia, e clamava ao Senhor, estava tão angustiada, porque na época era uma mulher sem a graça de Deus, ao ponto do sacerdote pensar que ela estava bêbada 9 horas da manhã. É muito. E ela falou, sou angustiada de alma, eu estou aqui me derramando na presença do Senhor. E depois daquela bênção do sacerdote, Ana foi e diz na Bíblia, o seu semblante já não era o mesmo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vive com o Senhor, busca o Senhor, clama ao Senhor, fala com o Senhor, glorifica o Senhor, chora na presença do Senhor. É maravilhoso. Isso que aconteceu com Maria. Meus irmãos, o que a Bíblia está falando aqui? Pare de tomar chapinha, pare de tomar chora-rita. Ainda tem isso aí? Pare de tomar vinho. Agora crente é chique, né? Tem vinho Sauvignon, vinho não sei o que. Tem crente bobo demais, né? O diabo só cirandando. Vamos lá. Vai. O problema é o vinho, irmão? Não, a Bíblia fala. O problema é que o cara se acha. Aí vai lá, toma um, aí gostou da macieira, toma outro, e vai tomando, daqui a pouco o cara está um bebão e um bobão nas mãos de Satanás. A Bíblia está falando, não tome pileque, se embebede com o Espírito. É isso que a Bíblia está falando. Se embriague, deixe que o Espírito Santo te encha. No Salmo 23 diz, e o meu cálice transborda. Por quê? No texto um rabino falando, eu achei muito bonito, ele fala que Deus quer que a gente fique na presença dele, é igual um pai, irmão. Quando o filho vai na casa dele, fala assim, fica mais um pouquinho aí, faz uma tapioquinha, faz um bolinho, e vai servando o menino ou a menina, para ele não ir embora, porque o pai quer que o filho fique mais tempo. O rabino fala que Deus fica enchendo o nosso cálice de vinho. O vinho de Deus não é esse vinho aí não, viu?
Aí vai enchendo, para a gente não ir embora, a gente ficar alegre e ficar ali na presença dele. Não deixa o cálice baixar, vai enchendo. Irmãos, nesta noite Deus quer que você se encha do Espírito, que você ande com o Senhor, que a tua conversa seja boa, porque você andou com Deus. Você falar do reino de Deus, falar das coisas maravilhosas, falar que você estava indo para o inferno, agora está indo para o céu. Falar que você não tem mais raiva de X ou de Y, porque Deus curou teu coração. Falar que você conseguiu pagar as 24 prestações da Casa Bahia, que você era devedor, quanto mais. E do Ricardo Eletro também. Pois por uma pessoa que era presa nas dívidas, que gastava mais do que o salário, eu tenho crente assim, fica comendo o sal da janta no almoço. Gasta, Deus é bom, olha a promoção, que maravilha, promoção e promoção. Tu está precisando disso? Não, então não gasta, meu irmão. Guarda para o dia difícil, para inteirar a prestação. Dia mau, nós temos que nos encher do Espírito Santo, nos embebedar do Senhor, para testemunhar do Senhor, para vencer Satanás. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus também nos dá poder para vencer o diabo, para vencer a batalha do dia a dia que é travada contra nós, meus irmãos. Vencer o inimigo nos fortalecendo do Senhor. Tem um judeu chamado Seva, no capítulo 19 de Atos. Os filhos de Seva olharam Paulo expulsando demônio e acharam aquilo bonito, acharam legal, mas não era do ramo, não. Aí pegaram o endemoniado e foram para cima. Em nome do Deus de Paulo, eu esconjuro-vos que saia desse corpo. O demônio olhou assim, que era uma legião, falou: eu sei quem Paulo é, quem Jesus é, mas vós quem sois? Pulou, agarrou, rasgou a roupa deles, tudo. E eles saíram desnudos, humilhados. Quando nós andamos com o Senhor, nós temos autoridade do Senhor para vencer principados e potestades. Nós não estamos interessados em ficar falando de Satanás, mas se ele vier tentar a nossa vida, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem afrontaste, nós vamos batalhar contra ele. Nesta noite, meus irmãos, convivendo com o Senhor, nós vamos vencer o terceiro inimigo nosso, que é o diabo. Vamos vencer a hipnose de Satanás contra as nossas vidas, contra a nossa família e contra a nossa igreja. Que Deus nos dê graça, que nós possamos lembrar desta mensagem esta semana, porque daqui a pouco ele vai vir de novo e nós vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, atingindo o inimigo certo e não lutando contra homens, principalmente os nossos familiares, que não são os nossos inimigos, são pessoas como nós, que precisamos de oração, precisamos de estar juntos na batalha. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer nesta noite, te louvar por esse texto de Efésios que nos orienta, Senhor, contra a hipnose de Satanás. Senhor, nesta noite, que o Senhor nos blinde, que o Senhor nos leve a andar contigo pela tua misericórdia. Ó Deus, nós queremos ser chamados como Abraão, de amigo de Deus. Deus, nós queremos, ó Deus, ter também o chamado do Senhor para sermos tementes a Ti, sermos também homens de fé. Deus, ó Senhor, queremos andar contigo, queremos falar contigo, queremos nos parecer contigo, queremos ter discernimento do inimigo, porque andamos contigo, ó Deus, e não procuramos nos concentrar no mal,
mas no bem, andar contigo e receber a proteção do Senhor. Deus, nesta noite, nos ajuda. Pai, se tem alguém aqui batalhando, Senhor, com o cônjuge, batalhando com o filho, Senhor, brigando com o vizinho, com o irmão da igreja, com o chefe ali na sua repartição, ou então, Senhor, em qualquer outro lugar, na família ou na parentela, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, que possamos consertar, Deus, esses problemas que criamos por causa da falta de lembrança de quem é o nosso inimigo. Nesta noite nós oramos, aguça e refresca a nossa memória, Senhor, com esta mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos dar oportunidade nesta noite, você que ouviu a mensagem,